Mateus 20:20. Hoje até a cantina foi decorada ali com decoração especial, né? As mães são flores. Mas a gente pode dizer também que as mães são doces, são tortas, né? Então, no fim, você pode ir ali pegar um pedaço de uma mãe daquela para você, né? que está ali. Mateus 20:20. Conseguiu abrir? Vamos lá então. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com os seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: o que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus respondeu: vocês não sabem o que estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: podemos. Então lhes disse: bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete conhecê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Bom, e aí o texto continua, mas eu vou parar aqui. Vamos orar juntos, pedindo a Deus que traga palavra para nós a partir dessa palavra lida. Senhor, eis aqui o texto, eis aqui a história desta mãe que está preocupada com seus 2 filhos. Eis aqui sua resposta e eis aqui o seu povo. Nós todos que somos o seu povo, que precisamos a partir desta fala registrada nesse livro, escutar a sua palavra para as nossas vidas agora. Essa é a nossa oração, nosso pedido, em nome de Jesus que o fazemos. Amém. O nome dessa mulher era Salomé. A gente sabe disso quando a gente confronta o texto de Mateus 27:56 com os de Marcos, com o de Marcos 15:40 e o de João 19:25. Essa mulher era Salomé, e no confronto desses textos a gente percebe que ela era irmã de Maria, logo ela era tia de Jesus, mãe de Tiago e João, e esposa de um homem chamado Zebedeu. Não bota esse nome no seu filho não, viu? Zebedeu. E então assim a gente entende um pouco da relação entre Salomé e Jesus. Salomé era tia de Jesus e Salomé era mãe de 2 dos 3 principais apóstolos. Tiago e João, junto com Pedro, foram os 3 que Jesus deu a honra de subir, de chegar a um ponto especial do monte, e Jesus se transfigurar, mudar a sua figura, e foi a imagem humana mais sublime que se teve de Jesus antes da sua ressurreição. Então Tiago e João eram filhos de Salomé, primos de Jesus. Salomé, tia de Jesus, irmã de Maria. Como é que eu sei isso? No confronto desses textos que eu acabei de dizer aqui a vocês. E Salomé era uma daquelas mulheres que em Lucas capítulo 8, versículo 1, diz que algumas mulheres andavam sempre com Jesus e cuidava de Jesus com seus bens. O nome de Salomé não está ali, mas confrontando com outro texto da ressurreição de Jesus, a primeira aparição de Jesus a algumas mulheres, a gente percebe que Salomé fazia parte daquele grupo de Lucas 8, mas também fez parte do grupo, aliás, foi a Salomé e mais a algumas outras mulheres que Jesus apareceu pela primeira vez depois de ressurreto. Então Salomé, ela tinha o privilégio de andar com Jesus,
andar com Jesus na presença dos seus filhos, teve o privilégio de cuidar de Jesus durante o seu ministério e teve o privilégio de ser uma do grupo das mulheres que pela primeira vez viram Jesus depois da sua ressurreição. Então não há dúvida que essa mulher que está fazendo esse pedido é uma mulher bastante especial. Se você der uma volta aí para o capítulo 19, versículo 28, está escrito assim: Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, aos que me seguirem, quando da regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentarei em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. Salomé conhecia essa história. Salomé tinha ouvido Jesus dizer isso, ou tinha ouvido falar que Jesus disse isso. Ela era uma mulher extremamente próxima de Jesus. Salomé viu Jesus nascer. Eu nem sei, a Bíblia não diz, mas muito provavelmente ela ajudou Maria a cuidar de Jesus nos primeiros momentos da vida de Jesus. Era então uma mulher muito especial. Sabendo que ela e os 12, ou elas e eles, todos os que andavam com Jesus, que a proposta de Jesus estabelecer o seu reino estava por chegar, Salomé, como uma mãe cuidadosa, como uma mãe que sempre quer o melhor dos seus filhos, cometeu um ato de imprudência, dentre os tantos atos de prudência que essa mulher cometeu, ou que essa mulher executou durante sua vida toda. Ela chegou para Jesus para interceder diante de Jesus pelos seus filhos, pedindo justamente isso: Senhor, quando o seu reino for estabelecido, deixa João sentar à sua direita. Isso já era fácil, porque João parece que era o sujeito que já ocupava esse lugar. Lembra da última ceia? A Bíblia diz que João se reclinou sobre Jesus, encostando-se em Jesus. Então parece que tanto na última ceia, quanto nas refeições comunitárias que Jesus fazia com seu grupo, antes da última ceia, João já tinha esse lugar. Possivelmente, Tiago, irmão de João, o outro filho de Salomé, também ocupava um lugar especial na mesa. Isso era muito comum entre os judeus, entre o povo antigo. Na mesa, as pessoas se disponibilizavam de acordo com sua importância. E Salomé queria nada mais, nada menos que seus 2 filhos fossem o 02 e o 03 do novo reino que estava por se estabelecer. Ora, pobre Salomé, pobres João e Tiago, eles não tinham entendido a proposta de que o reino que Jesus estava falando desde o começo era um outro tipo de reino. É tanto que esse texto termina, eu parei no meio, mas se você continuar mais uns 5 versículos, você vai perceber que Jesus diz assim: gente, nos reinos humanos há quem manda e há quem é mandado, há quem serve e há quem está sendo servido, mas isso não será assim entre vocês, porque no nosso reino, aspas minhas, esse no nosso reino aqui, aspas minhas, aquele que quer ser o maior, seja o menor. Jesus, quando percebe a inconveniência da pergunta, uma coisa me chama a atenção nesse texto, que quase passa desapercebido de nós quando nós lemos. É interessante, é Salomé quem chega e faz o pedido a Jesus, mas quando Jesus percebe a inconveniência da pergunta, Jesus não responde a Salomé. Perceba que Jesus responde aos filhos de Salomé. Eu imagino que naquele momento Jesus estava certo de que aquela mãe estava nada mais, nada menos sendo influenciada por um desejo dos filhos. E como toda mãe, ela também estava passível de fazer um pedido sem noção, um pedido sem lógica, talvez, diante do propósito de Jesus, um pedido sem nexo, e Jesus não repreende Salomé. Jesus vai repreender os filhos. Eu não sei por que Jesus faz isso necessariamente. A minha primeira impressão é porque Jesus sabe que João,
e Tiago buzinaram no ouvido de Salomé. E Salomé era titia. E como titia, ela tinha moral para chegar para o sobrinho e fazer uma pergunta. Ou então, parece que já estava se desenhando aquele quadro da montagem do reino em que Jesus seria o rei, e estava claro que Pedro, Tiago e João ocupariam ali as 3 primeiras funções desse reino. E Salomé, sabendo da importância de Pedro, talvez num conchavo ali com seus 2 filhos, quisesse se adiantar para garantir as 2 primeiras cadeiras, depois da cadeira do rei, a cadeira dos seus filhos, ou ao assento dos seus filhos. Jesus sabia disso, mas eu imagino que Jesus também olhou assim e disse: não, eu não vou repreender Salomé, não necessariamente porque ela seja minha tia, porque Jesus repreendeu a Maria, que era a mãe. Por que ele não repreenderia a Salomé, que era a tia? Mas eu imagino que Jesus deve ter, eu não posso afirmar isso, mas é muito razoável que Jesus tenha pensado assim: isso é o pedido de uma mãe, e uma mãe, quando quer garantir os direitos, o bem-estar, a segurança dos seus filhos, corre o risco de inclusive perder a noção. E Jesus deixa Salomé de lado, talvez para preservar aquela mãe, e Jesus se dirige aos filhos. E Jesus diz para os filhos assim: rapaz, vocês não têm noção do que vocês estão pressionando a mãe de vocês para me pedir. Vocês não têm noção do cálice que eu vou ter que beber. Jesus se referia à cruz. É lógico que depois eles tiveram noção, porque os dois foram martirizados por causa do reino de Jesus. Mas o que está em jogo aqui é a atitude de uma mãe para proteger o lugar dos seus filhos. A gente vê isso, por exemplo, em Batseba. Não sei se vocês lembram de Batseba. Quando Batseba era uma das mulheres de Davi. Quando ela percebeu que não seria Salomão que ocuparia o trono, mesmo que numa conversa particular ela já tivesse convencido Davi, e Deus também, lógico, que seria para Salomão o trono, ela se adianta numa jogada de mãe e ganha o trono para o seu filho. Em tantas partes da Bíblia a gente vai ver essa figura da mãe protegendo o seu filho. A gente vê, por exemplo, outra figura que é a mãe de Samuel. A mãe de Samuel, envergonhada porque não tinha filho, pede a Deus um filho e diz: Senhor, se o Senhor me der esse filho, eu devolvo esse filho ao Senhor. E cuida para que Samuel seja criado na casa que era considerada a casa de Deus, para que Samuel fosse o homem que Samuel foi. E a Bíblia diz que de tempos em tempos a mãe de Samuel ia ali entregar as coisinhas de Samuel. É assim, tanto na Bíblia quanto na vida real. Eu tive o privilégio de morar na frente do presídio Aníbal Bruno e via todo domingo a fila de gente que ia visitar os presos, e aquela fila de gente era montada por 95% de mulheres. Dentre essas mulheres, a gente percebia claramente pela fisionomia que a grande maioria eram as mães. As mães estão sempre dispostas a fazerem as piores, as mais difíceis, as mais loucas às vezes, e até as mais insanas coisas, para protegerem os seus filhos, como foi o caso aqui de Salomé. E Deus sabe disso. Eu acho que Deus está sempre mais disposto a perdoar uma mãe do que perdoar qualquer erro de qualquer outra pessoa, principalmente quando esse erro dessa mãe é para proteger o filho. Às vezes, na categoria de filhos, nós não entendemos isso, até que um dia a vida nos transforma em pais e mães. Aí a gente entende por que isso. Aí a gente entende essa proteção. Aí a gente entende, às vezes, até essa suposta insanidade da mãe, como acontecia aqui com Salomé. Queridas mães, a coisa mais comum de ouvir da boca de vocês é que aquilo que vocês têm de mais precioso na vida são os filhos. E vocês são naturalmente doadoras da vida. A própria natureza faz isso. Ninguém tem o privilégio, como eu falei aqui no começo desse culto, de andar
com os filhos na barriga. Aqui, ó, tem aqui quantas que estão com os filhos na barriga agora? Uma que vai nascer daqui a 1 mês e pouquinho, né, no São João. Outra que vai nascer daqui a 7 meses. Quantas aqui tem mais filhos aí dentro, guardadinhos? Nasce quando? Novembro. Já está carregando então há quantos meses? 3 meses. Tem mais? Essa igreja está crescendo demais, né? Louvado seja Deus por isso. O povo está produzindo. Vocês andam com a gente dentro de vocês, mas vocês não andam com a gente dentro de vocês só enquanto vocês estão grávidas. Vocês andam com a gente dentro de vocês na vida toda. Os filhos jamais saem de dentro das mães. Eu fico vendo a Erivaneide, meu Deus, eu digo, filha, ei, psiu, se liga aí, Baruque do tamanho do mundo, e ela chama de meu bebê. Eu digo, não é mais não, Erivaneide, meu bebê. Não é, Marcos José? De vez em quando ali, Marcos José já com 19, caminhando para casar, meu bebê, meu bebê. Mas por mais que a gente diga não é mais não, para a mãe vai ser. Quando eu chego em casa, que minha mãe dá um cheiro em mim, sabe o que é que ela diz? O que é que ela diz? Que eu cheiro a quê? Ainda cheira a leite. Que leite? Que leite, meu Deus? Só no nariz da mãe que eu cheiro a leite. Só no nariz da mãe. Mas no nariz da mãe a gente cheira leite. Nos olhos da mãe, quando todo mundo dizia que eu era feio, né? Você é feio, você é feio. Eu corria para casa e dizia, mãe, eu sou feio. Você dizia, não, meu filho. E eu me enchia, porque minha mãe não mente. Ela é minha mãe. Se ela está dizendo que eu sou bonito, eu sou bonito. É no nariz da mãe, nos olhos da mãe, nos braços da mãe, na cabeça da mãe, no coração da mãe, que a gente está sempre guardado. E como a gente tem a graça de ser guardado por vocês, como é bom para nós sermos guardados por vocês, como é bom para o filho ser guardado pela mãe. Tantas e tantas vezes, eu vou falar agora para os filhos, tantas e tantas vezes que nós, na condição de filhos, achamos as nossas vidas desreguladas, bagunçadas, desarrumadas, sofridas. E para onde a gente vai? Hein, Douglas? Para onde a gente vai? A gente vai para o colo de Socorro, né? Vai para o colo de mamãe. Porque é no colo da mãe que a gente acha o prazer de estar onde nós sabemos que nós estaremos sempre bem guardados. Eu disse aqui uma vez, deixa eu repetir, a um psicólogo muito conhecido no mundo da psicanálise, chamado Jacques Lacan. Foi ele que deu nova existência a Freud. Freud estava num momento de quase esquecimento, quando Lacan fez uma releitura de Freud, e hoje a gente tem a mania de dizer Freud explica, Freud explica, Freud explica, mas Freud só explica porque Lacan explicou Freud. O mundo estava esquecendo Freud. E esse Lacan, ele desenvolveu uma teoria muito interessante. Ele disse que o ser humano será eternamente insatisfeito, porque ele buscará eternamente o prazer perfeito, e ele nunca mais achará na vida o prazer perfeito, por isso ele será eternamente insatisfeito. E aí interessante é o que ele pontua como o prazer perfeito, e ele diz que o prazer perfeito é a primeira mamada, a primeira mamada, de quando nós saímos do casulo, daquela atmosfera completamente segura, para um mundo estranho, frio, claro, barulhento, esquisito, e quando tudo parece, eu estou falando como um bebê recém-nascido, apesar da gente não conseguir voltar até esses tempos, mas a própria psicologia diz que as primeiras impressões minêmicas, ou seja, as primeiras lembranças, mesmo que inconscientes, nós já guardamos desde o útero da nossa mãe. Por isso que a criança, quando está chorando, o bebê quando está chorando, que a mãe fala, ele se acalma, porque ele já conhece aquela vozinha, porque é a voz da mãe dele. Então quando tudo parece que está perdido, a gente encontra a primeira mamada, e é nessa primeira mamada que a gente tem restabelecido a comida perfeita, o colo perfeito,
o calor perfeito, o cuidado perfeito. Irmãos, eu vou fazer uma associação aqui meio louca, mas ela é lógica, porque eu quero tratar agora desse negócio da primeira mamada da mãe, comparando isso com a nossa morte física. Como eu entendo que a vida é cíclica e em espiral, eu entendo que o nascimento é nada mais, nada menos do que uma morte. É a morte para uma realidade escura, protegida, guardada, aquática e por aí vai. Para o nascimento para uma realidade fria, clara, dura e por aí vai. E nessa mamada a gente tem o consolo. Também acho que quando a gente envelhece e morre, a gente também renasce. Assim como a gente saiu do útero um dia, nessa morte primeira para a vida segunda, a gente um dia sairá desta vida segunda para uma vida terceira. E eu imagino que um dia nós teremos esse prazer perfeito novamente em Deus, que é quem ocupará o lugar da nossa mãe, que nos deu a primeira mamada e nos dará de novo a segunda mamada do prazer perfeito que Lacan tanto buscou, quando nós experimentaremos em Deus, de novo, aquela sensação que ninguém lembra, mas é a sensação da segurança da primeira mamada. E quem é que faz isso? Da primeira morte para a primeira vida, a mãe. Da primeira à segunda morte para a terceira vida, Deus. Eu estou dizendo que é uma associação estranha, você entenda do jeito que você quiser, mas eu gosto de entender assim. E eu acho que é assim. A Bíblia fala dessa realidade após a morte, de uma realidade que não haverá mais choro, que não haverá mais pranto, que não haverá mais dor. E eu entendo isso que vai ser algo muito, muito, muito parecido com aquela sensação da primeira mamada que nós damos ou demos nas nossas mães. Nós vamos encontrar novamente em Deus. Por isso que eu digo que o amor mais próximo do amor de Deus é o amor de mãe. E que a condição mais próxima da condição de Deus é a condição de mãe. Porque nenhum amor se aproxima do amor ágape, que é o amor que nós chamamos de amor de Deus, do que o amor de mãe. O amor ágape é aquele amor que quem ama não está nem aí para si mesmo, está aí exclusivamente para o outro. E isso é o que qualifica o amor de Deus. E o que é que se parece mais com isso na nossa realidade do que o amor de mãe? Por isso toda mãe tem um pedaço de Deus dentro de si. Toda mãe tem uma função divina dentro de si. A função geradora, a função cuidadora, a função acalentadora, a função alimentadora é de Deus e é da mãe. Por isso que para vocês, mães, vocês fazem tudo, inclusive aquilo que é insano, muitas vezes, como fez Salomé, para o bem dos filhos. E nós gostamos disso, porque isso traz para nós de volta a proteção que um dia vocês nos deram dentro do ventre de vocês. Nós gostamos, nós precisamos, nós carecemos disso. Eu lembro do sofrimento de Joana, quando Malu nasceu, que Malu passou quase um mês sem pegar o peito, não foi, Joana? Quase um mês sem pegar o peito. E aí Joana estava compartilhando comigo como sofreu com isso. Lógico que sofreu, porque você queria se doar para a sua filha do jeito que a natureza diz que você deveria se doar. Venha cá, minha filha, beba de mim. Eu entendo que é por isso que quando Malu dá o primeiro chorinho, Joana bota o peito para fora e diz: toma, né? É seu. Você foi privada disso por um mês, mas agora é seu. Baruch saiu 16 minutos depois e Arivaneide com o riso do tamanho do mundo. Digo, meu Deus, essa mulher não é a que entrou, porque toda mãe se acha. Mas você não se acha, você é. Viu, Adriana? Você tem um filho especial. Você não precisa se achar, você é. Marli é. Minha sogra, ó, eu estou feliz que minha mulher, quando ficar mais velha, vai ficar igual a minha sogra. Ou seja, eu vou ter garantia de mulher bonita para o resto da vida, né? Vocês são. É tanto que tantas categorias na vida, a gente não pode dizer eu sou. A gente não pode dizer eu sou. Muitas vezes eu sou empresário, eu sou pastor,
eu sou professor, eu sou bancário, porque a vida vai dando reviravoltas. E a gente que é bancário deixa de ser bancário, a gente que é músico vai tentar outra coisa, a gente que é empregado doméstico vai ser outra coisa, e nisso ninguém é. Mas vocês podem bater no peito e dizer assim: eu sou mãe, eu sou mãe. E isso de novo me lembra Deus. Porque uma vez Moisés perguntou a Deus: tudo bem, eu vou falar em seu nome, mas quando perguntarem quem é você, o que é que eu vou dizer? Aí Deus disse: diga, qual é o seu nome, aliás? Qual é o nome do seu Deus? O que eu vou dizer? Aí Deus diz: diga que meu nome é Eu Sou. Então, de novo, isso se assemelha à mãe. Eu sou mãe. Você já ouviu a expressão pai é o que cria? Já? Mas a gente não escuta a expressão mãe é a que cria. Porque a mãe cria. Eu vi uma mãe doando uma criança recentemente lá nos Coelhos, mas eu percebi que aquela mãe estava doando aquela criança por amor, porque ela sabia que ela não podia criar. E eu sei que toda regra tem exceção, e às vezes a gente tem pessoas que conseguem abortar os seus filhos, dar os seus filhos, mas essa não é a regra. A regra é que a mãe é que cria. E a mãe cria independentemente das circunstâncias. O pai abandona, vai embora, mas a mãe fica ali. Ela segura a peteca. Às vezes ela não tem mais nem um leitinho para dar, mas ela dá do que não tem. Então vocês são tudo isso. E aí quando Jesus olha para Salomé e talvez quer dar uma bronca em Salomé e diz: não, mas ela é uma mãe. Deixa, eu entendo. Eu sei bem que isso que ela está fazendo é por causa do amor de mãe, e priva Salomé daquilo. Por isso que as mães têm um certo percentual de direito de erro. Todas as vezes que vocês exagerarem, como quando vocês chamarem seus filhos grandes de meus bebês, pode ter certeza que vocês têm uma taxa de perdão maior do que a taxa de perdão de todo mundo.